Pessoal, na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre fração. Vamos saber como representar uma fração e vamos também entender o significado do que é fração. No primeiro momento, eu já quero passar a informação para vocês de que uma fração ela pode ser representada tanto em desenho como também pode ser representada em numerais. E é através dessas figuras que eu tenho aqui no quadro que eu vou passar para vocês o conceito do que é fração, o significado do que é fração e também a forma de representar em numerais. Porque nesse quadro aqui agora, elas são representadas em desenhos. O conceito de fração é este, que fração é considerada a parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. Então fração é um inteiro, esse inteiro pode ser uma figura ou qualquer outra coisa, contanto que esse inteiro seja dividido em partes de tamanhos iguais. Se os tamanhos não forem diferentes, então eu posso dizer que a figura não representa uma fração. E eu tenho aqui figuras divididas e algumas partes pintadas. Vamos entender agora o significado disso. Eu tenho aqui essa primeira figura. Eu tenho esse inteiro que foi dividido em 4 partes. E dessas 4 partes eu observo que todas elas são iguais. Então eu posso dizer que essa aqui é a fração. Este aqui, ó, tenho aqui dividido em 5 partes. Porém, essas partes são diferentes, não são iguais. Nem juntando essa última com essa outra, dá o tamanho iguais a este. Então eu posso dizer que isso aqui não representa uma fração. Este inteiro aqui, ó, você vai observar que as partes estão em tamanhos iguais, então representa uma fração. Outro inteiro, olha, esse inteiro foi dividido em 3 partes. Só que das 3 partes, todas elas são diferentes. Então isso não é fração, não pode representar uma fração. Este outro inteiro, ó, um círculo também dividido em 3 partes. Os tamanhos estão iguais, então eu posso dizer que é uma fração. Este outro, 2 partes divididas e os tamanhos são iguais. É uma fração, representa uma fração. Esse outro, da mesma forma, este aqui, ó. Observe que é o mesmo inteiro, só que não foi dividido em partes exatamente iguais. Portanto, não é fração. Este outro, as partes estão em tamanhos iguais, representa uma fração. E este aqui também, em partes exatamente iguais, foi dividido e representa também uma fração. Agora, como representar isso em numerais, professor? Olha só. Eu falei para vocês que a fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. Então vamos aqui representar essa primeira fração em numerais. Antes disso, você precisa saber que toda fração ela tem um numerador e ela tem também um denominador. O que é que indica cada uma dessas partes? Olha, o denominador ele indica o número de partes que o inteiro foi dividido. E o numerador, que é aquele numeral que vai ficar em cima, ele vai indicar o número de partes desse inteiro que foram utilizadas. A exemplo deste primeiro. Olha só, em quantas partes esse inteiro foi dividido? Ele foi dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, quantas foram utilizadas? Ou seja, quantas foram pintadas? 1, 2. Então eu posso dizer que a representação dessa fração é 2/4. Aqui eu tenho o numerador e aqui eu tenho o denominador. Esse 4 está indicando quantas partes eu dividi. E o 2 está indicando quantas partes eu utilizei. Este eu não posso representar porque não foi dividido em partes exatamente iguais. Mas este aqui eu posso, olha. Quantas partes essa figura foi dividida, esse inteiro? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram divididos em 10 partes. Dessas 10 partes, quantas foram utilizadas? Só contar as que são pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 décimos. Então essa fração dessa figura em numerais representa 5 décimos. Essa eu não posso representar em numerais porque não está dividida em partes exatamente iguais. Mas essa eu posso. Olha só, eu tenho todo esse inteiro que foi dividido em 3 partes. Dessas 3 partes eu utilizei uma. Então eu tenho um total de 1/3. Prosseguindo, eu tenho esse inteiro dividido em 2 partes. Das 2 partes, eu utilizei uma. Em outras palavras, eu estou dizendo, ó, que eu utilizei a metade do inteiro. Por isso, a forma como eu vou ler isso aqui será 1/2, que é a metade, que representa a metade. Essa outra figura, eu fui dividido em 1, 2, 3, 4 partes. E das 4 partes, 2 foram utilizadas. Então, eu leio 2/4. Então, o numeral que representa essa figura é 2/4. Essa outra eu não consigo representar. Por quê, professor? Porque é um inteiro que foi dividido em partes diferentes. As partes não estão exatamente iguais. Já esse próximo, olha,
eu posso representar em numerais sim. Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E dessas 8 partes foram utilizadas 4. Então eu tenho uma fração 4 oitavos. E esta última, ó, eu tenho aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 partes, ó. Contei rapidinho, hein? 18 partes. E dessas 18 partes, olha, 10 foram utilizadas. Então eu tenho um total de 10 e 18 avos. Então isso é fração. A fração é a parte de um inteiro que foi dividida em partes exatamente iguais. Se for dividida em partes diferentes, eu não posso dizer que é a fração, só se as partes forem iguais. Em toda fração, ela tem um numerador, que é o numeral que fica em cima, e ela tem um denominador, que é o numeral que fica embaixo. Não esqueça, galera, o numerador está indicando as partes que eu utilizei do inteiro, e o denominador está indicando quantas partes este inteiro foi dividido. É isso aí, vamos agora para mais exercícios e entender um pouco mais com frações. Até a próxima aula e vamos lá!